já tem criado um hábito de trazer papel e caneta. Isso alegra meu coração, porque tenho certeza que dentre tantas coisas que acabam anotando, algumas é em relação àquilo que acontece no culto. E com isso, elas vão entendendo, absorvendo algumas coisas, né? Então, louvado seja Deus por isso, pelos pais que também têm se empenhado nesse sentido. E aí, estava pensando também do quanto que para mim tem sido prazeroso pregar nos primeiros domingos do mês, que é o domingo em que as crianças permanecem, porque nós temos a nossa Santa Ceia. Isso tem sido prazeroso porque, não que nas outras vezes também não são, mas porque é um desafio de pensar na maneira como eu vou falar com elas também, chamar a atenção, na maneira como eu vou, inclusive, aplicar, e às vezes eu consigo fazer isso, nem sempre consigo, né? Mas eu tenho ficado feliz de poder também ter essa prática. E hoje nós vamos retomar aquilo que a gente tem falado, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 7 apenas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos fazer a leitura juntos, é apenas um versículo. Nossa leitura será conjunta. 1 Pedro 3, 7. Vamos lá, e principalmente os homens. Vamos lá? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A gente já tem falado há algum tempo, e a gente tem falado sobre isso, porque é a ênfase de Pedro, não apenas ter encorajado esses crentes aquilo que eles precisavam se lembrar e precisavam saber. Mas a ênfase de Pedro é poder dar algumas ordens. Isso ele começou a fazer lá no capítulo 1, versículo 13. Desde lá até o presente texto, nós estamos aqui vendo uma série de ordens que Pedro fez a esses crentes que viveram em uma circunstância, em um contexto um pouco diferente de nós. Mas isso não significa que a palavra de Deus não tem algo para falar ao nosso coração também. E aí, algumas ordens anteriores aqui, que Pedro fez, começando no capítulo 2, versículos 13 a 17, foi de falar para todos aqueles crentes que estavam sujeitos e dominados pelos romanos, a respeito do que eles deveriam fazer. A todos aqueles crentes que viviam nesse contexto, a ordem de Pedro nessa passagem para eles foi de que eles aceitassem a autoridade dos governantes, daqueles que governavam sobre as suas vidas, dos romanos. Mas uma segunda ordem, que também aparece no capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25, não é mais para todos os crentes, mas foi para crentes escravos, dos quais precisavam também aceitar a ordem dos seus senhores. E aí, Pedro, nessa mesma linha, vai falar a um grupo ainda mais específico. Ele vai falar não mais para todos os crentes, não agora apenas para os crentes que eram escravos, mas para as mulheres crentes casadas com homens descrentes. E a ordem para essas mulheres era:
aceitem a autoridade do esposo de vocês, ainda que eles sejam incrédulos. Nessa mesma linha, Pedro agora no capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos, do versículo 1 ao versículo 6, que foi aquilo que nós já tratamos aqui desse capítulo 3, vai também dar uma ordem, irmãos, eu me confundi, do capítulo 3, versículos 1 ao 6, ele fala às mulheres. Agora, no versículo 7, que é o versículo que nós estamos, Pedro vai falar aos homens, vai falar mais especificamente aos crentes casados, a respeito daquilo que eles deveriam fazer em relação às suas esposas. E a primeira ordem que Pedro deu, que nós vimos, a primeira parte do versículo 7, foi de que esses homens crentes casados deveriam viver a vida comum do lar. E eles deveriam fazer isso com discernimento. Foi isso que nós tratamos aqui na última ocasião. Paramos aí e agora nós vamos retomar a partir do restante do versículo 7. Ele disse: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. E agora a partir daí, mais uma ordem que ele dá a esses crentes casados. Porque ele disse: tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A primeira ordem que Pedro deu a esses crentes casados era: vivam a vida comum do lar, vivam com as suas esposas, com discernimento, com conhecimento, entendendo quem elas são, como elas são, o que elas fazem, de onde vieram. É mais ou menos isso. Mas agora Pedro vai dar uma segunda ordem. Na verdade, na nossa língua aqui no português, dá a entender que são mais duas ordens. Ele deu a primeira e nos dá a entender que vem mais duas outras ordens. Mas se a gente fizer um breve estudo, você vai observar que essa parte que fala aí, tratai com dignidade, não aparece no original. Mas não tem problema. Aqueles que traduziram as escrituras para a nossa língua, colocou essa parte aqui, porque isso nada mais é do que uma repetição daquilo que está anteriormente, ou foi dito anteriormente. E o que Pedro disse anteriormente? Ele disse assim, em segundo lugar: maridos crentes, não somente vivam a vida comum do lar com as suas esposas, com discernimento, mas em segundo lugar, tenham consideração para com a vossa mulher. E aí, os tradutores na nossa língua repetem a mesma ideia, porque eles também colocaram aqui, tratai-a com dignidade. Então seja a primeira parte que diz, tendo consideração para com a vossa mulher, seja a segunda parte, tratai-a com dignidade, isso aqui diz respeito à mesma coisa. E a ordem que Pedro tinha para esses crentes casados era: tenham consideração para com as vossas esposas. Em outras palavras, tratai com dignidade as esposas de vocês. Consideração, essa ordem que Pedro queria e deu a esses crentes casados. Em outras palavras também, nada mais significava do que dar o devido respeito, reverência, honra e dignidade às suas esposas. Veja como Pedro está aqui dignificando o papel da esposa, o papel da mulher. Quem era a mulher? E a ordem que ele dá é essa: crentes casados, vocês como cristãos, não precisam apenas viver a vida comum, o dia a dia, daquilo que envolve a vida das esposas de vocês. Vocês não devem agir
e fazer assim com discernimento, sabedoria, conhecimento, entendimento, mas vocês precisam dar o devido respeito, honra, reverência e dignidade a elas. Tratem as suas esposas com honra e com dignidade. Parece que isso é meio óbvio, né? Mas Pedro precisava falar isso. Talvez para alguns aqui, não sei como que está as coisas no sentido geral no mundo, né? Talvez até mesmo no nosso próprio país, em relação à visão que nós temos uns dos outros, seja mulheres, sejam homens, seja isso, seja aquilo outro. Mas o fato é que naqueles dias, meus irmãos, o contexto, a cultura, a maneira como a mulher era tratada, não era da mesma forma que muitas delas são tratadas nos dias de hoje. É certo que há discrepâncias, né? Há exceções. Há uma conduta de tratar as mulheres e verem elas nos dias de hoje de maneira errada. Mas naqueles dias isso era comum, era geral. E como que as mulheres eram vistas, tratadas naqueles dias? Não eram vistas como de igual semelhança. Os homens se consideravam superiores às mulheres. As mulheres eram vistas e enxergadas como inferiores. Um detalhe é que não somente as mulheres, mas inclusive as crianças. E aí nós temos algumas passagens no Novo Testamento, por exemplo, que isso fica evidente. Onde os discípulos estão incomodados com as crianças e pedem a Jesus: Senhor, quer que a gente tire elas daqui de perto? Assim era em relação às mulheres. Elas eram tratadas como inferiores, vistas dessa forma. Elas eram excluídas de muitas coisas. Elas não tinham direito como os homens tinham. E o que Pedro quer ensinar a esses crentes que se casaram é de que eles deveriam enxergar de maneira diferente como era a cultura naqueles dias, porque eles eram cristãos. A ordem que Pedro dá a esses crentes, o que ele queria demonstrar a esses crentes é que a vontade de Deus para a vida deles como casados é que eles tratassem bem as suas esposas, que eles tratassem bem as mulheres, que eles tratassem as suas esposas com dignidade e com honra, sendo alguém de valor, de importância, de significado. Pedro, com essa ordem, queria que eles agissem dessa forma, da maneira correta, como Deus queria, como é a vontade de Deus, e não segundo como o mundo daqueles dias, como a cultura e a sociedade naquela época. Essa é a ordem. Crentes, homens casados, vivam a vida comum do lar. Vivam a vida comum do lar, com discernimento. Dignifiquem a esposa de vocês. Tratem elas com respeito, honra. E aí ele vai apresentar dois motivos, duas razões do porquê que eles deveriam fazer isso. Está implícito, irmãos, por aquilo que a gente acabou de dizer, que uma das razões, Pedro não apresenta isso aqui, mas é óbvio, que o motivo principal e mais importante para que esses crentes casados, homens crentes casados, não tratassem as suas esposas e as mulheres como a cultura daquela época tratasse, porque essa era a vontade de Deus. É isso que Deus queria, essa era a forma certa. Não é o mundo, não é a cultura, não é a sociedade, não é a grande massa, não é a multidão, não são quase todos que ditam o que é certo, o que é errado, o que é regra ou não é regra, o que deve ser feito ou não deve ser feito.
essa filosofia de Maria vai com as outras, ou no caso aqui para os homens, José vai com os outros, não tem nada a ver com a Escritura e a vontade de Deus. Na verdade, Deus vai dizer que nós andamos contra a mão daquilo que o mundo faz, daquilo que o mundo pensa. Pedro está dizendo, crentes, homens casados, vocês são chamados não para viver como o mundo vive, fazendo o que eles fazem, mas é conforme Deus quer e deixou revelado na palavra. Portanto, vocês precisam colocar isso em prática e vocês precisam tratar a esposa e as mulheres dessa forma, com dignidade, honra, respeito. Não somente porque é a vontade de Deus, mas ele vai dizer, porque elas são a parte mais frágil. Vamos entender isso aqui, né? Quando Pedro, diz que um dos motivos para os homens tratarem as suas esposas com dignidade, sendo a parte mais frágil, ele está dizendo aquilo que é inegável, de que as mulheres são mais sensíveis, de que elas são delicadas. Elas não são um pedaço de rocha bruto, mas elas são como pétalas, como rosas, flores. Elas não são mulheres da caverna, nós, homens, sim. Quando Pedro se refere às mulheres como a parte mais frágil, sensível e delicada, ele quer com isso dizer que elas não tinham uma resistência física como dos homens. Pedro não está falando aqui, preste atenção, você homem e você mulher. Pedro não estava dizendo que o fato da mulher ser frágil, isso a coloca abaixo do homem, sendo inferior. Pedro não quer dizer com isso de que as mulheres têm menos capacidade do que os homens, têm menos habilidade e intelectualidade. Não é esse o sentido. É um sentido aqui de físico, resistência física. Homens e mulheres são frágeis, num sentido geral. E Pedro fala isso, né? Deixa aqui implícito, porque ele diz assim, como a parte mais frágil. Ele não está dizendo assim, como a parte frágil, para fazer um contraste entre fragilidade e alguém que não é frágil. Ele está dizendo, como a parte mais frágil. Isso significa que o homem tem as suas fragilidades. Mas elas, as mulheres, são mais frágeis. Homem e mulher são frágeis. Porém, é nítido, meus irmãos, que fisicamente há uma diferença entre homem e mulher. Essa diferença física não torna, como nós dissemos aqui, alguém melhor ou pior, alguém superior ou inferior ao outro. Não é o caso. Então, primeira coisa que Pedro vai argumentar como motivo, como razão, para que os homens tratassem bem as suas esposas, de maneira digna, respeitosa, honrada, é porque elas eram a parte mais frágil. Nós vamos entender isso aqui depois um pouco melhor. Mas é porque elas, sendo mais frágeis, precisavam desse cuidado dos homens para protegê-las, para impedir que o mal viesse sobre a vida delas, para que elas se machucassem, para que elas se ferissem e coisas relacionadas a isso. Pedro está dizendo assim, vocês que são mais fortes fisicamente, apesar das esposas serem mais frágeis, vocês as dignificam, vocês as honram, cuidando delas, tratando bem, cercando, protegendo. Nos nossos dias, indo para a academia, ganhando massa muscular, para que quando você andar na rua,
ninguém ao menos vire o rosto para o lado. Essa é a ideia. Dignificar alguém que é preciosa. Mas essa é a primeira razão. A segunda, Pedro diz, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça divina. É como se Pedro estivesse explicando o que ele falou anteriormente. É como se ele estivesse explicando a primeira razão, que há diferenças, mas essa diferença não significa que a mulher é inferior, porque ela é mais frágil. Por que Pedro explica isso? Porque ele vai dizer assim, na verdade, homem e mulher, mesmo sendo diferentes fisicamente, mesmo um sendo mais ogro, mais Shrek, mais bruto, e a outra delicada, ambos são iguais. Sois juntamente herdeiros de graça diferente? Não, da mesma graça de vida. Pedro agora está explicando e apresentando isso aqui como um segundo motivo e razão para dizer assim, aos olhos de Deus, não aos olhos do homem que é pecador, que já nasce com esse espírito, esse sentimento de superioridade, para com quem quer que seja, é que aos olhos de Deus, tanto homem quanto mulher, apesar das diferenças, ambos são iguais. Nós falamos isso aqui quando nós tratamos sobre a primeira parte do versículo 7. Por que ambos são iguais? Porque Deus na criação deixou isso claro. Ainda que Deus tenha dado funções diferentes, ainda que Deus tenha feito o homem cheio de massa muscular e coisas nesse sentido, ambos foram criados igualmente à imagem e semelhança de Deus. Ainda que Deus tenha confiado ao homem uma função de autoridade sobre a esposa e sobre a sua casa, sobre os filhos, isso não torna um superior e o outro inferior. Ambos são iguais. As diferenças não resultam em um ser melhor do que o outro. Quando Deus cria homem e mulher, os cria à sua imagem, os cria à sua semelhança. Portanto, aos olhos de Deus, e é isso que importa, não a cultura, não a geração, não a sociedade, não o mundo, não a sua própria maneira de achar como as coisas são, mas o próprio Deus que nos criou e determinou como as coisas seriam, Ele diz que ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, aos olhos de Deus, não há diferença, ambos são iguais. Iguais porque Pedro aplica esse segundo argumento a uma questão espiritual. Quando ele diz que a salvação em Cristo não era apenas para os homens, mas também era para as mulheres. Ele diz, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Cristo morreu tanto para os homens quanto para as mulheres. Como Paulo disse lá aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 12, versículo 13, que Cristo Jesus não veio e não morreu apenas para os judeus, mas para os gregos. Paulo vai dizer que em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer homens, quer mulheres, quer idosos, quer crianças, quer branco, quer preto, quer quem que seja. Pedro, nesse segundo argumento, está dizendo que não havia um só crente que Cristo tivesse feito mais por ele do que por outro. O que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, é o mesmo que Ele fez em Cristo Jesus, por tantos outros que creram nele e crerão nele. Cristo não fez mais pelos homens por serem eles mais fortes. Não. Cristo fez o mesmo por eles,
como fez pelas mulheres, mesmo elas sendo mais frágeis. Portanto, Pedro quer que esses crentes entendam o seguinte: esposos, honrem suas esposas, usem da força que vocês têm para cuidar e ajudá-las, porque elas são dignas, elas devem ser honradas, valorizadas, protegidas, guardadas. Mas não só isso, mas porque espiritualmente elas eram iguais. Eles não deveriam pensar que eram diferentes delas, que elas eram menos importantes e que não eram valorosas. É isso que Pedro quer falar a esses crentes. Mas o que Deus quer falar a nós que estamos aqui ouvindo essa pregação e refletindo nessa passagem? É que, em primeiro lugar, isso fala comigo e com você, com nós que somos homens. Isso fala com quem é casado, com quem não é casado, isso fala com quem é adulto, isso fala com quem é criança. É que, preste atenção, nós, de certo modo, não estamos vivendo algo tão diferente e distante do que esses crentes viveram no passado. Apesar de nós termos avançado, apesar de, graças a Deus, as mulheres terem ganho direito, serem valorizadas e tudo mais, nós sabemos que isso não é perfeito, nós sabemos que há falhas, nós sabemos que há problemas, erros. E vivendo em um tempo como nós estamos vivendo, a primeira coisa que a gente precisa aplicar, nós homens, todos nós homens, é que o padrão estipulado pelo mundo, pela sociedade e por quem quer que seja, não é o padrão que nós devemos adotar de como nós devemos tratar as mulheres, inclusive as esposas. Em primeiro lugar, o que nós homens precisamos entender e praticar é que o padrão de como tratar as mulheres, mesmo sendo mais frágeis, é como Deus quer, é como Deus diz, é como Deus ordena. Então a primeira coisa a ser corrigida é isso. Não é como o homem trata lá no mundo, lá fora. Não é como as pessoas tratam, não é como a sociedade dita. Não é como o seu pai tratou a sua mãe. Não é como pessoas próximas de você tratou as suas esposas. É como Deus diz na sua palavra. Talvez nós estejamos precisando corrigir isso. Porque a gente não está entendendo que as mulheres são mais frágeis. Talvez nós não estamos entendendo a maneira correta de tratá-las. E a gente precisa corrigir, porque nós, como cristãos, temos a orientação da parte de Deus. Mas, em segundo lugar, a nós homens, é que nós precisamos tratar as mulheres exatamente como Pedro disse, como a parte mais frágil, sendo elas iguais espiritualmente, porque receberam da mesma graça. Ou seja, sendo as mulheres mais frágeis, preste atenção aqui numa coisa, você criança homem, e preste atenção, você criança menina ou mulher. Sendo as mulheres mais frágeis, nós homens não podemos ter os mesmos tipos de brincadeira. Já viu como é que é brincadeira de menino? É soco, chute, canelada, cotovelada, empurrão. Pula em cima dele que está caído no chão. Presta atenção numa coisa, meninos. Vocês não vão brincar com as meninas da mesma forma, porque elas são mais frágeis. Elas machucam. Às vezes os meninos machucam e bola para frente. Vida que segue.
E às vezes a gente se esquece disso. Sabe, irmãos, às vezes eu também me esqueço, né? Às vezes nós homens olhamos para as nossas esposas que são mais frágeis e a gente pensa assim, besteiras, chorando de novo. Só que o que Pedro disse antes? A gente precisa viver a vida comum do lar com discernimento, conhecimento. Elas são diferentes. Elas são sensíveis. A gente tem que tratar, entender, tratar bem, de maneira diferente. Sabe, irmãos, o que em outras palavras a gente está falando? O que eu estou falando para você, homem, para você, criança, homem. Se você não sabe o que é isso, depois você pergunta ao seu pai. A gente precisa tratar as meninas, as mulheres, com cavalheirismo. Você precisa abrir a porta do carro para ela entrar. Quando estiver chovendo, você tira seu paletó e coloca assim na poça d'água para ela passar. Que Deus nos ajude. Sabe o que isso, em outras palavras, significa, irmãos? Que nós, que temos uma estrutura física diferente, é nós que temos que ir lá e bater no ladrão. É que nós que temos que ir lá e pegar as coisas pesadas. É que nós que precisamos proteger, defendê-las. É que a gente precisa dar preferência. Então, olha só, quando tiver um lanche, crianças, homens, crianças, meninos, quando tiver um lanche, a preferência é de quem? De quem? De quem? Da Elisa, que é a minha filha, viu? Da Maria Clara, da Ana Júlia, da Esther, da Letícia e tantas outras. Mas os meninos que morrem de fome, saem até empurrando, batendo, para comer primeiro. O que Deus está ensinando para vocês, para nós? Meninas não são como vocês, são mais delicadas. Então trata com cuidado, principalmente a filha do pastor. Irmãos, a gente precisa dar honra, né? Mostrar o valor que elas têm. Sabe algo fantástico que acontece antes do pecado? É que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 23, Adão estava só. E aí Deus dá a Adão Eva, delicada, dócil, frágil, mas ele olha para aquela mulher, e aí ele vai proclamar, declarar, como é que é? Declamar, né? Poesia, é declamar? Declamar um poema. Olha o que ele disse. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, igualdade. Carne da minha carne, igualdade. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ela foi tomada dele, mas ele olha para ela como igual. Declama um poema, porque ele estava apaixonado por aquele ser delicado. Nós, homens, precisamos tratar as mulheres como Cristo tratou e tem tratado a sua esposa, ou a sua noiva, a sua igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Tudo. Morreu por ela. Se você depois em casa tiver curiosidade, leia Efésios capítulo de número 5. Onde Paulo apresenta algumas coisas das quais Cristo fez pela esposa, a igreja, a noiva. Tornou ela gloriosa, a enfeitou, fez tudo por ela. Nós, homens, não temos que olhar como os nossos pais trataram as nossas mães. Nós não temos que olhar como as pessoas tratam, como o mundo diz, como a sociedade diz, mas como Cristo tratou. Então, trate as meninas, as mulheres, com mais cuidado. Dê honra.
usa dos seus músculos para defendê-la, para ser um cavalheiro. Segundo lugar, Cristo Jesus sendo aquele que cuida da igreja que é a sua noiva, sendo Ele aquele que cuida como ninguém cuida, talvez você, hoje, está correndo atrás de várias coisas, de várias pessoas, até mesmo de vários relacionamentos, para encontrar esse cuidado e você só se frustra. Porque o cuidado do ser humano vai ser sempre falho, mas existe aquele que tem um cuidado verdadeiro e pleno, Cristo Jesus. Então é nele que você vai encontrar o cuidado que você tanto procura. Porque Cristo amou, tem amado, fez tudo pela igreja, pela noiva. Ele é o esposo por excelência. Ele é o cuidador por excelência. Mas em terceiro lugar, nós que já entendemos que Cristo Jesus é esse que tem esse cuidado como ninguém tem. O esposo por excelência, o pai por excelência, o pastor por excelência e por aí vai. A gente precisa louvar e agradecer a Deus por causa de Cristo Jesus, como sendo esse que cuida da sua igreja, que somos nós. Sabe, irmãos, uma coisa que assim, é difícil, mas eu tento digerir isso. É que às vezes nós tememos passar desta vida para uma vida melhor. A gente teme morrer. Porque o que angustia o nosso coração de pensar assim, como que a minha família vai sobreviver? Não é isso? Mas sabe de uma coisa? Ainda que a gente falte, a nossa falta não pode ser comparada ao cuidado paterno de Deus e o cuidado amoroso de Cristo Jesus para com os nossos entes queridos. É muito melhor. É perfeito comparado ao cuidado que a gente pode oferecer à nossa família. A gente precisa louvar e agradecer a Deus, porque nós somos cuidados por Cristo Jesus. Nós somos a esposa, a noiva de Cristo Jesus. Em último lugar, Cristo, sendo superior a qualquer coisa que existe, porque Ele criou todas as coisas, e obviamente todas as coisas estão debaixo de seus pés. Mas Cristo sendo superior, porque Ele mesmo é o próprio Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Esse único Deus vivo e verdadeiro, sabe o que fez? Ele assumiu a forma humana, se limitou ao nosso estilo de vida, Ele se tornou como nós, Ele se encarnou, Ele veio a esse mundo, Ele se tornou semelhante a nós, Ele é homem como eu e você somos. Ele padeceu, viveu as mesmas coisas que nós, sofreu as mesmas dores. De certo modo, nós somos como Cristo, e Cristo é como nós. Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 2, essa passagem é bem conhecida, no versículo 6 a 8, o seguinte: que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Cristo sendo superior, Ele se tornou como nós, nos tratou de maneira semelhante, se compadeceu de nós, viu as nossas misérias, as nossas necessidades. Aonde eu quero chegar com isso? Para a gente aplicar e encerrar. É que a gente precisa olhar para Cristo Jesus como exemplo de alguém que foi superior, mas não nos tratou como inferiores, de certo modo. Para que a gente olhe para Cristo Jesus e não se compare com Ele, achando que nós somos como Ele em divindade, mas de entender que sendo nós, seres humanos, criados, fomos tratados assim por Cristo de maneira tão cuidadosa, amorosa, paternal e etc. Nós não somos melhores do que ninguém.
Mas a gente tem uma síndrome, né? A gente tem um grande problema de se sentir superior às outras pessoas. Porque eu não peco, eu sou crente, eu vou na igreja uma vez no mês para tomar Santa Ceia. Eu sou melhor do que o cara que está ali no bar. Isso está em nós, irmãos. E a gente precisa olhar para Cristo, que não não julgou com usurpação ser igual a Deus. Se esvaziou de si mesmo. A gente precisa colocar em prática aquilo que resume os 10 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, mas o nosso próximo como a nós mesmos. E na vida, irmãos, Deus vai mostrar como a gente tem dificuldade nisso, começando na sua casa, com seus irmãos, no seu trabalho, na escola, na faculdade, no seu casamento. Eu vim descobrir muita coisa que eu era de ruim no casamento. Porque a gente se sente superior, mas a gente não pode tratar uns aos outros dessa forma. Que a gente aplique essas 4 verdades, essas 4 questões à nossa vida nos nossos dias. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Agradeça a Deus pela vida das mulheres, sua esposa, sua mãe, sua namorada, noiva, sua irmã, sua filha, suas amigas, colegas, ainda que sejam mais frágeis. Ore a Deus, agradecendo pelo cuidado de Cristo Jesus para conosco que somos a sua noiva. Peça a Deus graça, auxílio, para você, homem, tratar melhor as mulheres. Oremos todos para que Deus nos ajude a amar o nosso próximo como a nós mesmos, para a glória de Deus. Pai, agradecemos por Tua palavra tão oportuna, tão pertinente, tão importante para nós nos dias de hoje, ainda que o Senhor estivesse falando através de Pedro a apenas homens, de um tempo muito passado. Mas a Tua palavra é relevante e fala ao nosso coração nos dias de hoje, para que nós homens, para que as crianças, homens, para que os meninos, para que todos nós do sexo masculino, não possamos olhar para nós como superiores, mas como iguais, e olhar para as mulheres, para as meninas, como a parte mais frágil, que precisa de um cuidado, que precisa do nosso cavalheirismo, da nossa proteção. Ó Deus, talvez a gente está precisando exercitar isso um pouco mais dentro de casa, tendo paciência com as nossas esposas quando elas estão mais sensíveis. De às vezes, ó Pai, sem saber o que falar, sabendo que o que falarmos vai ser, talvez, falado de maneira grossa, nos calarmos e apenas ficarmos do lado, abraçarmos as nossas esposas, as nossas filhas, as mulheres. Ó Deus, que possamos dar dignidade, honra, valor a elas. Elas são bênção. Adão estava só no jardim, isso não o tornava completo, e o Senhor deu a ele a esposa, a mulher. Ajude-nos, ó Deus, como seres humanos, a tratar uns aos outros de maneira semelhante, com amor, de maneira igual, amar uns aos outros como a nós mesmos. Ó Pai, ajude-nos a encontrar esse cuidado que tanto necessitamos
na pessoa de Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa família, a nossa casa, os casamentos, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa vida. Abençoa a nossa igreja, nos abençoe, ó Deus, como povo do Senhor, como igreja noiva de Cristo. Que possamos viver o verdadeiro evangelho para a glória do teu santo nome. É que nós assim oramos e pedimos. Amém. Convidar a equipe de louvor